Seja mais uma vez bem-vindo, você já sabe, aqui no podcast Teológico, onde metodologia, processo, energia e gente geram a lógica do resultado e de resultados realmente previsíveis. Mas hoje, eu até vou aqui tirar meu óculos aqui para a gente olhar melhor. Hoje o tema é um tema relevante, não é um tema onde a gente vai falar de venda, propriamente dito, nem de alavancagem de negócio. A gente vai falar sobre o bolso. E aí, quando fala sobre o bolso, muita gente começa a ter palpitação no coração e começa a ter, nitidamente, aquela dor de cabeça. Porque o tema hoje é fraude, ilusão, ou quem sabe, talvez aí uma teoria que a gente ainda não tem resposta sobre o Open Finance. É exatamente isso que você está vendo aqui, o que eu vou falar hoje. É um assunto extremamente delicado, eu tenho me debruçado há algum tempo sobre ele, tenho testado na prática como funciona, de certa forma, o benefício ou a dúvida ou a incerteza quanto a ele e vim dividir com você hoje, falando sobre fraude, ilusão ou qualquer outra coisa. Será que o Open Finance realmente funciona ou para o investidor não faz sentido ou quem sabe para um público muito específico pode realmente ter um benefício agregado e um benefício muitas vezes marginal, e é isso que eu trago aqui para você hoje, beleza? Então, vem comigo aqui e eu vou começar esse podcast, o tema de hoje, fazendo uma pergunta para você. Você realmente sabe se o Open Finance funciona, para que funciona, para quem funciona e quando, de fato, ele vai funcionar e qual é o seu objetivo? Então, primeiramente será que é um mito? Será que o mito do Open Finance, de fato, ele pode beneficiar você? Ou será que realmente é um mito ilusório, onde um profeta do fracasso resolveu dizer que se você abrir aí o seu canal econômico, você pode se beneficiar? Eu tenho as minhas grandes dúvidas, e eu estou falando aqui pelo Alberto, por nenhuma empresa diretamente aqui que eu faço parte, ou que eu tenho certo controle sobre o processo, mas quero que você pense comigo. Eu estou muito puto com tudo isso, porque eu entendia de uma forma e a gente vai mais a fundo e começa a entender de outra. Então, não vai embora não, você vai ficar curioso, assim como eu fiquei, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Mais uma. Você sabia que na prática não adianta você, na pessoa física, abrir o Open Finance para uma UIF, uma instituição financeira? Porém, se você tem, de alguma maneira, rendimento ou você tem uma forma de renda na PJ, se você não abrir a PJ, talvez você também tenha muita dificuldade do benefício agregado que o Open Finance pode gerar para você. Um exemplo muito simples é o seguinte: uma verdadeira fraude, você apenas abrir a sua PF em uma instituição, se você tem mais de uma instituição. Segundo ponto, se você tem pessoa jurídica e a pessoa jurídica financia ou paga o seu automóvel, ou assume com o seu aluguel, esse recurso poderia estar na sua PF, e da PF você abrir as informações e a pessoa física, o canal, a instituição financeira, saberia que você teria mais de um recurso, independente de você pagar um aluguel ou não. Ou seja, já temos aqui uma fraude, que não é bem assim como você falava, pelo menos a minha percepção fraudulenta, que se eu abrir para uma instituição, todas elas vão se beneficiar e eu vou ser o maior beneficiado, porque realmente esta era a ideia principal. Beleza? Outro fato importante que cabe é o seguinte: você precisa entender que existe um prazo disso. Então vamos imaginar, e mais adiante eu vou entrar nesse mérito para você, tá? Você tem um prazo de até 12 meses para ter essa abertura. Ou seja, você autorizou a instituição financeira, uma instituição financeira, você teria que autorizar todas as outras, porque você autorizou aquela instituição propriamente dita, para ter a abertura aí da sua visão bancária, vamos dizer, ok? Só para você entender um pouquinho. Daqui a um ano, se você não fizer de novo, esse efeito vai ter ido por água abaixo. Você acaba perdendo isso. Ou seja, você sabia de fato que todo ano você vai ter que ir lá apertar o botãozinho para saber como as coisas funcionam? Talvez a grande parte não sabe disso, e eu vou mostrar para você aqui, inclusive uma pesquisa que foi feita pela Ernst Young, que você vai cair e vai ficar de queixo caído. Eu também fiquei, porque eu não sabia que esses números não eram tão daquele jeito, tá? Então, fica ligado aí.
E se você está com alguma dúvida, você tem alguma curiosidade, você pode mandar também aí, fazer o seu envio aí a mensagem para nós. Se a gente souber responder, na hora a gente responde, senão provavelmente a gente vai fazer um contato posterior com isso. Um outro ponto, tá? E aí eu falo estritamente a minha opinião na prática sobre isso, é que existe um grande gargalo no Open Finance. E buscando que de fato isso tem a ver, um dos gargalos, né? Gargalo, fiquei até nervoso, gargalo, porque a coisa não é tão simples assim de se entender. Adesão em 2025. Veja bem, por que os consumidores, os profissionais, os investidores não abriram tanto quanto assim nós somos, de certa forma, solicitados? Ou seja, você abre o Open Finance, sua vida vai mudar. Mas não vai mudar porra nenhuma, porque se você não entender o que você tem que fazer, você não vai mudar nada. E detalhe, a pesquisa ainda diz que o cuidado que você tem que ter é exatamente não ser feito de bobo, ok? E você ser ludibriado por ludibriadores da boa-fé, achando que você vai apertar um botão e vai estar tudo resolvido. Muita calma nessa hora. E eu estou falando porque, de fato, é assim que as coisas estão funcionando. Então, vamos lá. Apesar de uma grande referência de adesão no Brasil, alguns números para você ficar encabulado com o Open Finance, estimativas de 2025, tá bom? Aqui foi uma pesquisa que a gente se aprofundou um pouco. Pessoas físicas, percentual de adesão não passa de 28% a 30%. Adesão da população bancarizada, ou seja, o seu gerente de banco vai lá com aquela conversa bonita, feliz da vida, fala para você, olha só, reciprocidade, você ajuda eu aqui que eu ajudo você ali, você compra segurinho aqui, você abre aquilo ali, você compra um consórcio aqui, mais um dinheirinho a colar, e aí você aperta o botãozinho e você acha que a vida vai ser solucionada. Pois é, as pessoas não estão acreditando nessa conversa toda. Menos de 30% desse consumidor bancarizado aderiu de fato ao Open Finance. Detalhes, crescimento, né, constante, impulsionado por oferta de crédito. Mas olha só, quem é que vai abrir de fato o Open Finance, ok? Abrir os seus dados bancários para se beneficiar apenas por algo que não seja operação de crédito? Não existe. Então, o objetivo é, pessoas vão abrir o seu visual bancário, sua vida bancária, porque querem benefício de crédito. Ou seja, o seu banco, a instituição bancária, a instituição financeira, vai enxergar o que você tem, que não tem, como tem, do jeito que tem, e vai dizer para você, olha aqui, gostaria de lhe dar uma taxa melhor, mas cuidado, porque se você também tiver na PJ e não tiver essa autorização na PJ para que as coisas funcionem e elas se convergem, tá bom? Que sejam convertidas da maneira positiva, você não vai se beneficiar com todo o benefício marginal que teria ao longo da PF da PJ junto do botãozinho que você tem que apertar ali, tá bom? Pessoa jurídica, aí como diz o Galdério, me caiu os butiá do bolso. Menos de 10% dos consentimentos totais, cerca de 3% são PJ. Ou seja, por que será que a empresa, a PJ, não está apertando o botãozinho ali para abrir o seu visual, né, a sua história, se despir efetivamente da sua vida financeira, e apenas 3% acabaram tomando essa decisão? Eu fico muito curioso com isso. E aí vem o ponto, né? Qual o detalhe de tudo isso? Desafio no sistema devido à complexidade regulatória e técnica quanto ao Open Finance. Será que tudo que eu vou, de fato, abrir, apertar o botão e fazer com que o que deveria ser feito realmente funcione? 97% disse que não. Não, porque não quis fazer, ok? O seu verdadeiro botão vermelho para se despir a sua vida jurídica, para que isso pudesse fazer total sentido. Então aí já me vem uma questão de qual é a falácia que vem por trás de tudo isso? Tá? Então eu fico bastante preocupado, quero que você também pense. A ideia aqui não é que você fique extremamente assustado. Não, é que você fique incomodado com tudo isso. Tá? Então você é solicitado, mas na realidade as coisas não estão acontecendo como deveriam funcionar ou como acontecer.
Foco no estratégico. Olha que interessante. A agenda de 2025 exige que as instituições foquem a jornada do cliente do PJ. Olha que maluco. E dos clientes de alta renda para liberar o potencial crescimento. É óbvio, né? Ou seja, se eu tenho um maior volume de potencial crescimento na PJ, tá? Vou falar um número para vocês aqui que de alguma maneira possa fazer um pouco mais de sentido. Vamos colocar aí por base mais de 30 milhões de pessoas jurídicas, tá bom? Não vou dar um número exato, mas estou fazendo esse ponto para você ter um reflexo. Então vamos fazer diferente. A cada 10 milhões, 3% acreditou que poderia fazer sentido. É sinal que o empresário brasileiro, por sua natureza, ele não é burro, né? Ele não é burro, ele é inteligente. Então, assim, 97% não pode ser os malandros e 3% os idiotas. Então, a grande questão que vem é que o empreendedor sabe até onde ele se beneficia ou falta clareza para tomar esse benefício. Então, tome muito cuidado com isso. A infraestrutura está pronta na realidade. A questão é confiança do consumidor, do empreendedor, para que aperte o botão e, de fato, gere resultado positivo com isso. Porque a pessoa jurídica precisa de crédito. Muitas vezes precisa de crédito para crescer, de infraestrutura, de se alavancar para abrir um projeto novo, para fazer uma nova planta. E aí como é que fica? Você acaba tendo um problema se na realidade você faz todo o projeto e aí tem algum benefício adicional que poderia ser liberado que você não sabe. Então muita calma nessa hora e exige amadurecimento no mercado brasileiro. Tá? Outro ponto é a verdadeira ilusão da aprovação de crédito. Você imagina aquele trabalhador, você imagina aquele profissional que acredita que apenas fazendo isso ele vai aumentar o seu crédito e muitas vezes ele perde as oportunidades porque as respostas não são conforme foram ditas, seja no banco, seja na sua instituição. Tá? Então, vamos imaginar que o apertar o botão é uma falácia, é uma fraude ao consumidor, porque não é esclarecido, não que a estratégia do abrir a visão, ou de abrir as contas, ou de abrir a sua vida financeira, se despir do mercado econômico, seja uma fraude. Não, não é isso. É uma fraude à forma como está sendo imposto na sociedade, de uma forma que, muitas das vezes, nós vamos ser ludibriados pelos ludibriadores da boa-fé, e pode ser teu pastor, né? Ludibriadores da boa-fé, mas que vai cair no descrédito se as instituições não fizer o tema de casa, esclarecer para o consumidor de fato qual é o seu benefício com isso. Tá bom? Risco para abrir apenas a pessoa física. Olha que interessante. Se o investidor tem a maior parte da renda ligada a PJ, exemplo como eu falei anteriormente, tá? Ele tem aí 90% do seu investimento pequeno e médio, micro, né? Empreendedor na sua PJ, e ele tem lá alguns benefícios e ele vai lá e compra o seu automóvel, deixa na empresa, na realidade, né, isso é feito, mas ele na PF, na pessoa física, ele não tem absolutamente nada, né? Então, assim, ele também tem dificuldade de fazer essa abertura e ele corre um risco de benefício limitado. Ele não consegue expor o total benefício por mais que ele tenha recurso. É aquele negócio, você vê o rico, mas o rico não aparece, porque na realidade o rico não está de fato na sua frente. Você tem que ver através de uma neblina. Tá? E o Open Finance anda nessa, né? Através da neblina. A instituição financeira verá o recebimento, verá as movimentações, mas precisa converger a PF na PJ. Esse é um ponto de você tomar bastante cuidado. Constantemente as ofertas de crédito não seriam as melhores possíveis. E esse é o objetivo do Open Finance. Não é para lhe ferrar, é para lhe ajudar, meu filho. Então, não adianta você querer fazer uma abertura, autorizar o Open Finance na sua instituição, sendo que você está autorizando numa, você precisa autorizar em cada uma. Tá? Então, muita calma nessa hora. Se abrir uma janela do quarto, você precisa abrir a janela da sala. Então, cuidado com isso, se atente para não bater a sua carteira aí e você achar que apenas comprando um produto bancarizado, você sim foi feito de otário, ok? Porque você não entendeu. E não é culpa sua ser feito de otário, que é o pior, né? A gente ser feito de otário sem saber, a gente não é otário. A gente é alguém de boa fé. Mas tome cuidado, porque existe um gerenciamento aí que não é favorável para você. Tá bom? Consequentemente, as ofertas não seriam as melhores possíveis e você ficaria frustrado com a realidade
do mercado financeiro e com o tal de Open Finance, que daqui a pouco a gente já sabe, já se abriu também, está se abrindo, está tomando uma proporção um pouco maior, né? Era muito ínfimo, o Open Insurance, ou seja, o que será que existe no seguro no mercado brasileiro? A mesma abertura do canal financeiro você vai ter no mercado segurador. Mas vamos seguir por aqui. Risco de abrir apenas a PJ, né? Falei para você aqui, você precisa apertar os 2 botões se você tem pessoa física e jurídica. Imagina você um sócio cotista, Pedro. É um sócio cotista e você precisa ter autorização para apertar o diabo do botão. Você vai lá no seu sócio, você tem uma empresa limitada, você não é o administrador e você diz, olha só, meu querido, você vai ter que apertar o botão e abrir as contas. Vamos despir a empresa. Open Finance aberto, ainda mais estruturado, mas eu preciso que você me autorize. Bom, se eu sou o administrador da empresa, eu posso dizer para você, eu não vou abrir absolutamente nada. Esse é um problema seu na PF. Não, mas olha só, a empresa, nós temos um acordo, a empresa me financia, ela paga os meus estudos e, na realidade, esse dinheiro, esse recurso poderia ser meu, era para ser na física, mas está na jurídica. E eu preciso também informar que eu tenho outros rendimentos. Não, mas eu não vou fazer isso para você, porque eu não acho justo a empresa ter que abrir todos os seus dados em virtude que você quer resolver um problema seu, mas não um problema empresarial. Aí começa a verdadeira confusão, né? Que provavelmente sócio cotista, não administrador, vai ter problema. É como você ter algo extremamente grandioso e você não poder utilizar, né? Você tem uma Ferrari, mas você não consegue andar nem de bicicleta. Então você tem que tomar muito cuidado quanto a isso aqui. Lembrando de novo, é apenas uma opinião minha, ok? Da minha própria pessoa aqui, testando, ok? Fui mais a fundo quanto a isso, quero deixar bem registrado, bem claro isso para você. Depois de uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, eu confesso que fiquei muito puto com o que eu vi, e eu fui pesquisar com algumas pessoas também de algumas faixas etárias, acima de 50 a mais, e a maioria não sabia o que de fato tinha nas mãos. Aí, eu confesso que eu comecei a ficar um pouco mais frustrado e me sentir numa fraude, tá bom? De novo, não contra o sistema, contra a forma como o sistema não está se posicionando com os players que deveriam colaborar com essa realidade dessa estratégia extremamente inteligente que deveria vir para beneficiar o consumidor e não o fazer de bobo, tá bom? Mas eu também aqui encontrei os benefícios, os beneficiários que mais poderiam ter aí um fator positivo. Então vamos lá. Profissionais autônomos e profissionais liberais. Tipo de renda beneficiada. Olha aqui, pega essa aí, ó. Renda variável não informal. Quais ganhos histórico transacional serviria como prova de fluxo de caixa? Aí tem mais um monte de coisa aqui nesse e-book que eu vou deixar para você. Você aqui depois vai poder baixar esse e-book, ficar feliz da vida, ok? Entendendo um pouco melhor sobre isso. Mas eu queria dar um pitaco aqui para você ficar esperto com isso. Sócio investidor, sim, sócio investidor, poderá se beneficiar sim. Que tipo de renda se beneficiaria dentro desse processo? Dividendos e rendimentos, renda passiva, tá? Fluxo de recebimento de dividendos, aluguéis, demonstração de patrimônio sólido, se compartilha, garante taxas de juros mais atrativas. É óbvio que a gente quer economizar o nosso risco financeiro. Já não chega o imposto que a gente paga, a gente ainda paga juro, que o Open Finance também não está ajudando muito, né? E a gente apertar um botão só, olha que interessante aqui. Tá? Não é para fazer passeata, não, é para você entender. Já pensou se nós clicássemos num botão e tudo que nós estivéssemos vinculado na PEC, na PJ, desde que com a autorização da PJ, obviamente, a gente deveria ter um alinhamento mais inteligente em cima disso, a gente pudesse ter uma versão só, provavelmente a gente teria uma facilidade. Mas não é para todo mundo isso, eu confesso que é algo ainda que levaria muito tempo para a gente se beneficiar com essa visão, além de ser ampliada, uma visão onde impactaria diversos perfis de profissionais. Tá? PMEs, faturamento de múltiplas contas, né? Ou seja, tipo de renda beneficiada. E os ganhos, consolidação de fluxo de caixa dos bancos credenciados,
permitindo à empresa comprovar a saúde financeira total ao acessar o capital de giro de empréstimo com custos menores para crescer. Meu Deus do céu, empresa precisa de capital para crescer. Empresa serve para botar dinheiro no bolso dos investidores, dos acionistas. E ela deveria usar o fluxo de terceiro para crescer, mas que diabo? Como é que você vai usar fluxo pagando mais caro se você tem uma dificuldade enorme? Que na realidade o Open Finance aqui a gente está tendo o close the door, né? Tem que ficar esperto no Open Finance. Agora é o close the door. Você tem que ficar ligado com isso, que é porta na cara se você bobear. Tá bom? E o cliente inclusão, ou seja, renda informal, sem registro na CLT, elas, antes teriam crédito negado, conseguiriam aí provar sua capacidade financeira através de pagamento histórico, facilitando o acesso ao produto. Então, esses são os beneficiários que, de alguma forma, podem reagir e ter oportunidades positivas em cima disso. Tá? A frustração do consumidor é o gargalo. E aí eu falo mais uma vez aqui para você, não são mitos esses gargalos, são reais, tá bom? E aí eu vou colocar aí no desafio para você. Gargalo real. Anota aí, gargalo real. Pois é, qualidade e desatualização de dados impactam Open Finance. Que de Open não tem nada, é o close the door, ok? Porta na sua cara. Em resumo, você já começa tendo um problema de dados. Detalhe, cerca de 32% das reclamações mencionam os dados desatualizados da instituição receptora, aqui informa a Ernst Young de 2025. Isso invalida a análise de crédito e a personalização das ofertas, ou seja, você não fez o diagnóstico geral no Hospital Albert Einstein, você apenas foi ali, fez um exame de visão e achou que você estava sabendo que o coração estava batendo bem. Muita calma, né? Isso é uma verdadeira fraude ao consumidor. Então, você tem que ficar ligado, tome muito cuidado com isso. De novo, estou falando aqui, informação da Ernst Young 2025, EY, exatamente EY, tá bom? Baixa taxa de sucesso em pagamentos. Outro gargalo, prejuízo na experiência. A taxa de sucesso das operações de Pix via Open Finance é muito baixa. Entre 50% e 60%, na INIT 2025, indicando falhas no processamento que prejudicam a usabilidade no dia a dia. Coerção e falha na comunicação. Olha que interessante, que palavra bonita no dicionário, coerção. O que será que é coerção, hein? Muita calma nessa hora. 30% dos clientes relatam ter esse sentido forçado. Não é forçado, é tipo falar que é o contribuinte do imposto. O contribuinte é cacete. O contribuinte é quando eu quero contribuir, porra. Eu sou obrigado a contribuir desse jeito. Esse é o problema. Então, não é questão de forçado ou não. É que você tem um mínimo de obrigação para fazer. E depende da obrigação, você não se sente feliz, né? Ou seja, o contribuinte contribui porque quer. E a gente, muitas vezes, é obrigado e não tem benefício com isso. Tá? Compartilhar os dados sem ver o benefício claro. EY, 2025. Isso gera desconfiança, minando o propósito do consentimento livre. Tá bom? E complexidade da PJ, necessidade de múltiplas e diversas alçadas técnicas, ok? Continuando e tomando compartilhamentos de dados empresariais lento e bastante complexo. Então aqui a gente tem gargalos, detalhes e consequências. Um pedacinho para você, tem muita coisa por aqui. Mas aqui eu vou fazer mais uma citação. Gargalo que é uma verdadeira mentira para o consumidor, que é fraude. Mentira para o consumidor. Mito. Todos os meus dados ficam abertos para todos os bancos. Isso não é verdade. Seu dado não fica aberto para todos os bancos, tá bom? Então, isso aqui que eu vou falar para você é falso. Ou seja, seus dados não ficam abertos para todos os bancos. É falso. O compartilhamento de você é voluntário, direcionando e exige seu consentimento. Ou seja, isso é favorável, mostrando a seriedade da estratégia através do Open Finance. Então, isso é verídico. É um posicionamento que é fator positivo para o consumidor. Então, não é mentira, não, que você tem que consentir para você abrir a mercado. Então, o consumidor está protegido quanto à questão do seu vazamento de dados. Não se preocupem com isso, que não tem nada a ver
com a questão da fraude da informação e do benefício antes de citar todos os prós e os contras ao beneficiário. Tá bom? Outro ponto, o Open Finance acessa o imposto de renda. Olha a desgraça. Isso daqui foi uma das coisas que eu perguntei para um profissional. Esse profissional, de fato, tinha 2 empresas. E eu perguntei, você sabe se o Open Finance abre um imposto de renda? E olha a resposta. Olha, eu não sei, mas eu tenho minhas dúvidas. Por isso que eu nem cheguei perto. Ou seja, eu vou responder aqui para o meu amigo agora oficialmente. Falso. O Open Finance é regulado pelo Banco Central e acessa apenas dados bancários. O acesso ao imposto de renda, dados fiscais, é feito pelo sistema da Receita Federal e exige um consentimento fiscal específico. Ou seja, você liberar o Open Finance não faz com que você libere o seu imposto de renda. Então não se preocupe, ok? Cuidado que banana não é maçã. Então fique muito esperto com isso. Não é bem assim. Isso é um benefício, sim, de forma inteligente, correta e justa, que exige que você saiba que o seu imposto de renda não vai ficar também liberado se você aprovar e liberar o seu Open Finance na sua instituição. Tá bom? Outro ponto, você vai ser bombardeado com ofertas aleatórias. Não funciona assim. Isso aqui não é telemarketing, televenda, não funciona desse jeito, tá? É falso, ou seja, isso não vai acontecer. Os objetivos das ofertas do Open Finance na instituição que você liberou, nada mais é para ser mais específico, ou seja, você fez seu diagnóstico, ok? Você foi no médico, você fez aqueles 95 exames, e aí você vai receber o remédio que realmente faz sentido para você, não para 95 problemas que você não tem. Ou seja, você pode ter uma oferta com base na sua realidade, planejamento financeiro estruturado, que é uma das estratégias que está dando muito certo. A gente está muito feliz com os clientes que estão aderindo aqui junto ao Grupo Life Brasil e através do nosso braço financeiro na Life Brasil Investimentos, que estão entendendo de fato que investir muitas vezes não é se planejar para investir. Tem muita gente que investe, mas não se planeja. Ou seja, ele investe hoje sem saber o que vai fazer com o dinheiro amanhã. Então, muita calma nessa hora. Se você tiver curiosidade, fica tranquilo. Você vai ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais sobre esse projeto do planejamento financeiro que eu vou trazer aqui no nosso rede diária, que é o Alê, ok? O Alexandre. Provavelmente aí, mais umas 2 semanas, ele vai estar conosco aqui, que realmente era para fazer um trabalho a partir de amanhã conosco, mas a gente não vai conseguir fazer o podcast de amanhã, porque realmente a gente está abarrotado de agenda, tá? E outro ponto, a evolução da plataforma. Isso aqui eu achei bastante relevante, acho justo transmitir para você também. As projeções são que esta aceleração do Open Finance e as tendências estruturais, elas, olha que dado relevante. O volume de chamadas de API, a comunicação entre bancos, atinge picos de 4 bilhões semanais em 2025. Tá bom? E nós não chegamos ao final do ano ainda, tá? Provando robustez e escalabilidade do sistema. A integração com IA envolvendo o uso de inteligência artificial prevê esse fluxo de caixa e produto extremamente hiperpersonalizado e espetacular. É isso que a gente precisa. Escalar tem inteligência, usar com a projeção, mas saber o que está fazendo sem fraude ao consumidor. É aquela velha história que você diz assim, reciprocidade, mas reciprocidade é o cacete. Reciprocidade para você, reciprocidade é de ambas as partes. Então não adianta você fazer simplesmente porque o seu banco está pedindo para você apertar o botão para ele saber o que você tem fora, e na hora de lhe dar o crédito, você não tem aquele crédito, porque tem várias coisas envolvidas no meio, e algumas delas que eu citei aqui para você. Então cuidado com a fraude, do aperte o botão, que as coisas vão se resolver. Não funcionam bem assim. Expansão regulatória, o Banco Central foca na prática, na probabilidade de crédito, na integralização do Open Finance, criando um sistema financeiro onde valide para você esse diagnóstico de maneira mais íntegra. E você pode, aí, de uma maneira de um escopo mais ampliado, se beneficiar com tudo isso. Tá bom? E aqui, as instituições que estão ganhando a corrida do Open Finance. Olha que interessante. Eu vou falar aqui, não quero que você pense, eu não quero que você pense. Sabe aquele negócio de que assim, não pense. Nós vamos agora fazer uma negociação. Eu vou falar e você vai se recordar aqui. Não pense no elefante rosa com bolinhas amarelas. Você pensou, né? Então você vai lembrar o que eu vou falar agora. Tipos de instituição e por que elas mais se beneficiam.
Fintechs e bancos digitais têm arquitetura tecnológica flexível, elas já são nativas da forma digital, permitindo criar produtos personalizados com a abertura do Open Finance, inclusive em PMEs. Olha que espetacular. Sabe aquele bancão lento, aquele elefante que não consegue caminhar direito? Provavelmente você vai ter um problema se não houver tecnologia suficiente e digitalização e dados claros para você se beneficiar com o Open Finance. Então, cuidado aí, você provavelmente vai lembrar de empresas que têm esta facilidade. Instituições iniciadoras de pagamento, somos de ITPs, né? Ganham espaço na jornada de pagamento, facilitando o Pix via Open Finance. E-commerce e apps, claro, dentro da sua realidade, dentro da sua jornada. Eu vou ter que tomar um café aqui, porque você me deixou nervoso quando você fala em fraude no Open Finance. E a pesquisa é grande. Mas é que é um pedacinho para você entender, tá bom? Vamos lá. Instituições agregadoras de dados. Olha que importante isso. Plataformas que consolidam a visão financeira do cliente em PJ e PF. Rapaz do céu, que coisa melhor você integrar tudo isso em um único painel, provavelmente seja a grande sacada também. Destacando-se pela melhor experiência do cliente e gestão de contas, né? Ou seja, você vai conseguir integralizar e ter os dados dentro de um escopo só. Espetacular também, eu acho que faz bastante sentido aí para você. E aqui um pontinho para você, tá bom? Eu não quero tomar muito seu tempo, mas eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso. A gente vai deixar um checklist, eu vou dar o primeiro ponto aqui, mas um checklist do que você na prática, ao baixar o nosso e-book, se você quiser, se você acha que é importante para você, de o que você deveria fazer e usar o Open Finance a seu favor. Eu vou dar o primeiro ponto aqui. Se sua renda é variável, é de autônomo ou se seu faturamento é PJ, está em vários bancos, Open Finance se torna fundamental. 3 pontinhos, 4 pontinhos, 5 pontinhos. E se você é funcionário público, CLT, benefício marginal, qual o tamanho do benefício marginal? Você vai ficar curioso, você fica tranquilo, baixa o e-book e você vai se beneficiar com o checklist. O que você tem que fazer e usar o Open Finance para que de fato você tenha relevância no que você está fazendo. Bom, eu confesso para você que uma das coisas que me abriu é que o cliente, de fato, ele precisa estar no centro desse ecossistema, onde esse ecossistema ele se reproduza. Tá? O que eu falo com isso? Se você compreender na prática que o Open Finance é uma forma, da mesma maneira que foi o Pix no início, aquela dificuldade, aquela dúvida de compreender, e aí eu citei várias vezes aqui a fraude do Open Finance, eu citei exatamente porque é uma fraude a forma como está sendo exposto, não pela instituição e a estruturação da estratégia, mas do que de fato você se beneficia se você não sabe o que deve fazer. Ou seja, não é você apertar o botão que você vai ter os benefícios de créditos melhores. Não funciona assim as coisas. Mas é uma fraude dizer para você que se você apertar o botão, tudo melhor. Não funciona bem assim. Então, eu não quero que você fique sem dormir. Eu não quero que você fique muito preocupado, que você está gastando com juros maiores, mas eu vou dizer que provavelmente você já esteja pagando juro maior em crédito se você abriu o Open Finance, se você talvez não cruzou a PJ com a PF, você não entendeu que de fato pode ter relevância para você. Eu queria deixar aqui para você mais uma informação que eu acho que é importante. Esse podcast de hoje, ele foi feito porque eu me senti, de certa forma, muito incomodado quando eu fiz um questionamento para algumas instituições. Fui perguntar para clientes, fui perguntar para pessoas que fizeram sentido 50 mais, e as informações não estavam claras, inclusive para investidores que tinham mais de 1 milhão aplicado. Olha que loucura isso. E se você tem mais de 1 milhão aplicado, você fica esperto também. Tá bom? Toma cuidado com isso, porque as coisas não funcionam do jeito que você acha que está fazendo. Você precisa entender o que você está fazendo, você precisa ter
um profissional habilitado, você precisa ter um planejador financeiro, você precisa ter um assessor que de fato seja estrategista, ok? Não apenas que tem lá a sua prova, que não sabe o que está falando para você. Você não adianta ter alguém que tem CEA, CPA 10, 20, 30, 40 ou 50 e CFP se não consegue mostrar para você qual é a realidade prévia. Ou seja, todo mundo é bom até que prove que seja ruim. Então, parto eu da premissa que todos os profissionais são extremamente habilitados para lhe atender. Mas, cuidado com a fraude do Open Finance na comunicação que está chegando até você. Tá? Eu, de fato, espero que você tenha gostado, curtido. Fico nervoso, estressado quando batem a minha carteira. E eu me senti com o bolso furado. Porque até então, se não fosse a profundidade um pouco mais do assunto, realmente eu não teria parado para fazer este podcast teológico, que é lógico que você vai se ferrar se você não entender o que de fato o Open Finance lhe entrega, mas é lógico que você vai se beneficiar. O produção até colou essa daí, né? Você vai se beneficiar se você entender a jornada, processo, metodologia, energia e gente boa para explicar para você como você pode se beneficiar dessa estratégia de abertura de informações financeiras que veio sim para ficar, mas que ainda é uma fraude para muita gente, porque não foi dada a devida informação, comunicação do jeito que deveria dar. Então, espero que você tenha gostado, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Se você está curioso para baixar esse e-book, fica tranquilão no Manais. Se você perdeu os trocos, faz parte do show. Se não perdeu, tá na hora de baixar esse e-book. Se já perdeu, baixa o e-book também, que provavelmente você vai ter uma oportunidade de entender melhor um pouco isso. Não são 200 páginas, o objetivo não é você ficar lendo o mês inteiro, mas é você entender um pouco do que eu falei, descrito, para que você guarde isso e coloque, ok? Não precisa botar embaixo do travesseiro, mas que faça de fato sentido na sua jornada financeira. Da minha parte aqui, o Lógico fica por aqui, espero que você tenha gostado. Espero que realmente possa fazer sentido para a jornada financeira de sua vida, família e conquista. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo no coração e cuide bem das suas finanças. Tamo junto.